Fala galera, tudo bem? Legal, ser humano? Seja bem-vindo a mais uma aula, a mais uma discussão nossa aqui, né? Para o canal do Imperium Concursos. Aqui, ó, deixa eu ajeitar aqui a alturinha. Imperium Concursos. Legal? Hoje a gente vai bater um papo rápido. Eu quero fazer com que esse vídeo seja curtinho, para não tomar muito tempo seu, até porque esse assunto não é dos mais complexos. Estou falando rapidamente aqui, rapidinho, sobre o adjunto adverbial. Adjunto adverbial. Pô, mas quem é esse cara? O que é o adjunto adverbial? Vamos descobrir, vamos discutir isso rapidamente, ok? Para a gente poder passar para outros assuntos. Bom, o adjunto adverbial, o adjunto adverbial nada mais é do que a função sintática do advérbio. Ele é a função sintática desempenhada pelo advérbio. Ou seja, assim, a grosso modo, se você achou um advérbio, morfologicamente falando, você achou um adjunto adverbial. Como assim, PC? Bom, vê se você me entende. Por exemplo, meu nome é Paulo César. Não. Diferente do que uma aluna outra vez perguntou, meu apelido não é PC por causa do computador. Meu nome é Paulo César. Então, meu nome é Paulo César, mas Paulo César é quem eu sou. Eu sou o Paulo César. E o que eu faço? Cara, eu sou professor de português. Então, uma coisa é o que eu sou, outra coisa é o que eu faço, né? O que você faz? Dou aula de português. Mas quem você é? Eu sou o Paulo César. Então, mas é a mesma pessoa? Sim, é a mesma pessoa. Só que o Paulo César, às vezes é professor de português, às vezes é marido, às vezes é pai, às vezes é, sei lá, músico. Enfim, o fato é que a mesma pessoa, Paulo César, pode desempenhar uma função diferente. Pois bem, então, quando a gente pensa em quem a pessoa é mais ou menos um pensamento morfológico, por assim dizer. Estou fazendo uma analogia, tá? Aquilo que a pessoa aquilo que a palavra é uma visão morfológica da coisa. E aquilo que ela faz é a visão sintática da coisa. Então, aquilo que o termo a palavra é advérbio. E o que esse advérbio faz? Ele desempenha a função sintática de adjunto adverbial. Consegue me entender? Então, muitos alunos têm problema com sintaxe, principalmente por isso, porque não conseguem enxergar a diferença do viés morfológico para o viés sintático. Né? Então, o aluno consegue enxergar o artigo, mas não consegue enxergar o adjunto adnominal. Ele consegue enxergar o substantivo, mas não consegue entender que aquele substantivo pode ser núcleo do sujeito, mas pode ser núcleo do objeto direto, pode ser núcleo do predicativo do sujeito, por aí vai. Enfim, hoje a gente está falando de um termo sintático que se origina no advérbio, tudo bem? Então você achou um advérbio, você achou um adjunto adverbial, sintaticamente falando. Legal? Simples assim? Simples assim. É bem verdade que existe uma discussão, toda uma discussão dentro do campo da gramática normativa acerca do adjunto adverbial e do complemento relativo. Mas, cara, para a ESA, a gente não vai discutir isso, a gente não vai ficar se preocupando com isso. Tudo bem? Então, vem comigo aqui, olho no quadro. Ó, primeiro exemplo nosso. Fomos ao cinema depois da aula ontem com outro casal. Beleza? Aí, no universo sintático, eu sempre olho primeiro o verbo. Tá aqui. Verbo. Fomos. Legal? A partir desse verbo, eu já descobri o sujeito. Que sujeito? Cara, quem está conjugando o verbo ir aqui, nesse caso, só pode ser nós. Como nós não está escrito, eu tenho aqui um sujeito oculto. Ou
elíptico ou desinencial, ou para alguns autores, sujeito simples. Tudo bem? Beleza. Sujeito, nós. Nós fomos, verbo ir. Legal? Verbo ir. Quem vai, vai a algum lugar. Aí, a gente, por não ter coisa ou pessoa, vai chamar esse verbo de verbo intransitivo. Tudo bem? E aí, mas poxa, você não tem que falar aonde vai e tal. É aí que entra aquele lance da discussão de complemento relativo, sobre o qual eu não vou falar. Tudo bem? Mas aqui a gente tem o seguinte: fomos aonde? Aonde nós fomos? Fomos ao cinema. Ao cinema. Então, isso aqui é uma locução adverbial. Tudo bem? De lugar. Se é uma locução adverbial, é um advérbio. Se é um advérbio, eu preciso entender que esse advérbio é um adjunto adverbial. Simples assim, PC? Pô, simples assim, cara. Simples assim. Beleza? Sem muito segredo. Mas aí eu tenho que me preocupar em colocar adjunto adverbial de lugar? Não. No seu concurso, ESA, EAR, não vai aparecer isso. Ok? Não vai ter esse lance de você ter que ficar classificando de que tipo é o advérbio, a locução adverbial ou o adjunto adverbial. O fato é que, assim, na gramática do Bechara, por exemplo, ele cita Matoso Câmara Júnior falando sobre a dificuldade que é determinar os limites, né, as movimentações do advérbio, do adjunto adverbial. Então, se Matoso Câmara Júnior falou sobre a dificuldade disso, não sou eu, PCC Soares, que vou ficar discutindo, né, cara? Entendeu? Tá entendendo aí? Então, vem aqui, ó. Vamos no fácil. Vem. Ó, fomos ao cinema. É quando? Depois da aula. Depois da aula, eu tenho uma outra locução adverbial aqui. O que seria locução adverbial? Seria um conjunto de palavras, um termo, né, que traz a ideia de advérbio. E esse termo aqui traz a ideia de que tipo de advérbio? Advérbio de tempo, de novo. Legal? Então eu tenho aqui de novo o adjunto adverbial, de novo adjunto adverbial. PC, posso então ter mais de um adjunto adverbial em uma oração só? Claro. Claro. Agora, só se preocupa no seguinte: se você está escrevendo isso, se é uma produção de texto, lembre-se o seguinte: lembre-se do seguinte, quando você tem termos de mesma função sintática, eles devem ser separados por vírgula. Então, ao cinema, vírgula, depois da aula, vírgula. Ontem, né? De novo aí eu tenho um quando, legal? Então, de novo eu tenho tempo. Então, de novo, adjunto adverbial com outro casal. Com outro casal é adjunto adverbial. Por quê? Porque isso aqui é uma locução adverbial de companhia. Nós fomos com outro casal. Então, ó, adjunto adverbial aqui embaixo também. Legal? Sobre esse lance de com outro casal, deixa eu só dar um alôzinho aqui de interpretação de texto, que às vezes é importante, né? Lembrando, né, sobre aquela questão de informações implícitas. Né? Aqui a gente tem um pressuposto bem interessante. O pressuposto aqui me diz que nós, nesse caso, o sujeito oculto, é assim, indiscutivelmente um casal. Por quê? Porque a gente disse, tá escrito aqui, ó, com outro casal. Ou seja, então nós também é um casal. Legal? O nome disso é pressuposto. Legal? Quando a gente fala de implícitos textuais,
tem o lance do pressuposto, que é algo que não está, a informação está implícita, mas existe uma pista que você pode comprovar, entende? E existe também o subentendido, que é aquilo que você pode entender, mas você não tem como provar no texto. Legal? Mas isso é assunto para uma outra aula. Beleza? Então, recapitulando, fomos, nós, né? Fomos aonde? Ao cinema, adjunto adverbial. Quando? Depois da aula. Adjunto adverbial. Depois da aula, ontem. Legal? Adjunto adverbial também. Com outro casal, adjunto adverbial também. Beleza? Legal? Vou colocar mais um exemplozinho aqui para a gente dar mais uma olhada nisso. Só um instante. Ah lá, beleza? Estou aqui de volta. Legal? Aí tem mais um exemplo aqui. Olha, ele fez a lápis uma imagem magnífica. Legal? Ele fez a lápis uma imagem magnífica. Legal? Aí, veja, a lápis aponta para fez. Consegue entender? Veja, o adjunto adverbial, por ser um advérbio, vai se relacionar com o verbo. Ou, no caso de advérbio de intensidade, né, pode se relacionar também com um adjetivo ou com outro advérbio. Mas, via de regra, ele vai se relacionar com o verbo. Então, olha, ele fez uma imagem magnífica. Fez a lápis. Ah, mas a lápis é como fez? Não, é com que ele fez. Então isso aqui seria um advérbio de instrumento, cara. Uma locução adverbial de instrumento. Legal? Essa é a título de conhecimento, né? Você não vai ter que classificar isso. Mas fica ligado, ó. Isso aqui é com que ele fez. Então toda vez que você vir algo apontando, se relacionando com o verbo, né? Sem ser uma relação de complementação, ou seja, alguém ou alguma coisa sobre quem ou sobre a qual incide a ação verbal, se não for esse o caso, e houver uma relação com o verbo, haverá então um adjunto adverbial ali. Então, nesse caso, com que instrumento, com que ferramenta foi feita a ação. Legal? Então, nesse caso aqui, a gente tem de novo um adjunto adverbial. Belezinha? Consegue me entender? Eu espero que você esteja me entendendo. Ok? Eu vou colocar mais um assunto aqui, mais um exemplo aqui, ok? Para a gente fechar o nosso vídeo. Só um instantinho. E aí, beleza? Estamos de volta aqui, ó. Olha no quadro. A cidade do Rio de Janeiro reagiu intensamente à pandemia. A cidade do Rio de Janeiro reagiu intensamente à pandemia. Cara, por que eu coloquei isso aqui? Porque você vai sentir uma vontade louca de marcar aqui, ó, do Rio de Janeiro como adjunto adverbial de lugar. Por quê? Porque você sabe que Rio de Janeiro é um lugar, né? Então pode acontecer. Então, se tiver lá marcado do Rio de Janeiro, aí você vai ficar, caraca, é adjunto adverbial. Vamos botar aqui, eu vou colocar aqui. Do Rio de Janeiro. Alfa, ADN, Bravo, CN, Charlie, OI, Delta, adjunto adverbial e eco. Adjunto adverbial aposto.